Boa tarde, pessoal. Então, hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui no nosso ciclo de palestras o pesquisador da University of Michigan, Rafael Nishimura. O Rafael é diretor de operações de amostragem no Survey Research Operations. O Rafael possui PhD em Survey Methodology pela University of Michigan. Sua área de pesquisa engloba métodos de amostragem, não resposta, desenhos adaptativos e responsivos. Para mim, em particular, é um prazer ter você, Rafael, aqui com a gente, por ser uma pessoa da área de amostragem, uma área que me interessa bastante. Então, e ficamos muito felizes aí por ter aceito o nosso convite. Boa palestra aí, então agora é contigo. Ok, muito obrigado pela introdução, Kelly. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também para apresentar aqui nesse ciclo de seminários. Só duas pequenas observações, eu estava falando aqui no começo, mas não sei se tem mais alguém aqui, além do Júlio, que esteve presente na apresentação também que eu dei na UFSCar, USP, no ciclo de seminários dele, acho que foi em novembro ou outubro. Essa apresentação aqui é exatamente a mesma. Infelizmente, começo de ano aqui, por aqui é sempre bastante corrida, não tive tempo de preparar nada muito novo. Então, peço desculpas para quem já viu a apresentação naquele dia. Não ficarei ofendido se vocês saírem agora no começo ou no meio, sem o menor problema. E a segunda coisa que eu queria falar é que essa apresentação aqui eu acho que vai ser um pouco menos técnica ou menos estatística, matemática e estatística, do que eu acho que eu tenho visto nos outros seminários desse ciclo. Vou falar um pouco mais de metodologia, eu vou também falar um pouco de estatística, mas mais relacionado mesmo a essa parte de pesquisas eleitorais. Então, enfim, não vou aqui apresentar grandes teoremas ou grandes formulações estatísticas hoje. Bom, como a Kelly falou, eu trabalho aqui na Universidade de Michigan como diretor de amostragem aqui do nosso Survey Research Center, mas eu também tenho uma certa experiência com pesquisas eleitorais, e de certa forma, o que a gente pesquisa e trabalha com metodologias de pesquisa de forma geral, obviamente, é aplicado em pesquisas eleitorais, com algumas pequenas diferenças, mas de certa forma é aplicado. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre apresentar aqui para vocês um pouco sobre, acho que uma coisa que não é tão vista, né, tão coberta em cursos, em programas de estatística, de forma geral, que é essa parte mais metodológica mesmo de pesquisa, né. Como a Kelly falou, minha área realmente é a área de amostragem, mas também existem várias outras áreas, né, em pesquisa que estudam diversas outras formas de erro, além do erro amostral, que, como eu disse, eu acho que não é tão abordado, né, em cursos de estatística em geral. Então, eu espero que, com isso, eu possa apresentar mais ou menos algumas noções, algumas questões que são importantes nessa área de pesquisa, metodologia de pesquisa, que talvez seja novo para vocês. E só uma outra pequena observação, vocês vão ver eu olhando para baixo e para cima, porque meus slides estão aqui na minha tela aqui embaixo, mas minha câmera está aqui em cima. Então, me desculpe caso isso acabe atrapalhando um pouco. Então, esse é só um outline da minha apresentação hoje. Vou começar com uma introdução, falar sobre algumas abordagens diferenciais que são utilizadas nessa área de pesquisas eleitorais. Vou abordar um framework que é bastante utilizado nessa área de pesquisa, que a gente chama de Total Survey Error, que eu acho bastante importante, que dá todo um framework, um arcabouço metodológico que justifica o que a gente faz em pesquisa e que também ajuda a gente a entender e minimizar erros em pesquisa. E depois vou apresentar dois pequenos exemplos interessantes que eu acho que aconteceram alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, em pesquisas eleitorais aqui nos Estados Unidos. Normalmente eu gosto de começar minhas apresentações com citações de estatísticos famosos. Não é exatamente o caso nessa apresentação, mas essa citação aqui, C. Joy Wilke, na verdade a minha esposa, ela também trabalha com pesquisas eleitorais, e ela outro dia estava falando, olha,
a gente poderia modificar um pouco, né, aquela citação do Box, né, de all models are wrong, some models are useful, para também pesquisas eleitorais. All polls are wrong, but some polls are useful. Eu quero mostrar aqui porque né, a gente tem muitos erros associados, né, com estimativas de pesquisa, mas porque também a gente pode considerar algumas ou muitas delas úteis, né, para o nosso dia a dia. Enfim, eu acho que eu vou começar aqui com alguns exemplos, né, de como pesquisas eleitorais acabam aparecendo na mídia, né, e talvez acho que o exemplo mais infame, né, de pesquisas eleitorais seja esse dessa eleição, acho que de 1948 nos Estados Unidos, entre Dewey e Truman, né, naquele ano, a maioria, se não todas, a maioria dos institutos de pesquisa estavam indicando que Dewey iria vencer Truman naquele ano, naquelas eleições. E eles estavam, de certa forma, tão certos de que isso ia ocorrer, que o Chicago Daily Tribune, um dia antes dos resultados das eleições serem divulgados oficialmente, já imprimiram, né, essa manchete, né, no jornal, Dewey defeats Truman. Só que acontece que no dia seguinte, quando eles terminaram a contabilização dos votos, descobriu-se que Truman, na verdade, foi o vencedor daquelas eleições. Então, nessa foto aqui aparece o Truman, né, segurando o jornal, dizendo que, na verdade, tinha sido o Dewey que havia vencido, quando, na verdade, foi ele. Bom, esse foi, acho que, talvez um dos grandes exemplos de como algumas pesquisas acabaram dando errado, né? Mas, mais recentemente, tenho certeza que muitos de vocês têm visto manchetes como essas aqui, né? Yes, election polls are wrong, here's why. How politicians, posters and media missed Trump groundswell. Então, aqui, principalmente em 2016, né, houve muitas desse tipo de manchete, né? E em 2020 também. Em 2020, aparentemente, também houve alguns problemas, e você vê aqui várias manchetes falando sobre os erros de pesquisas eleitorais aqui nos Estados Unidos. Eu também tenho certeza que no Brasil também a gente vê muito isso também, das pesquisas no Brasil. E eu vou mostrar no final um exemplo, pelo menos de 2016, do porquê isso ocorreu, né? Por que aparentemente houve, ou tem essa impressão de que se houve tantos erros. Então, para começar com uma introdução, né, diferentemente da maioria, acho que da maioria das aplicações e do arcabouço estatístico em outras áreas, nessa área de pesquisas, né, eleitorais ou pesquisas de forma geral, surveys, a gente tem um problema muito específico, né, que a gente chama de um problema de inferência para populações finitas, né. Em outras áreas de estatística, normalmente a gente não trata, né, exatamente esse problema de tentar estimar certos parâmetros populacionais para uma população finita bastante específica. Então isso meio que gera meio que um nicho em estatística para esse tipo de inferência. O que isso significa é que a gente tem uma população que é muito bem definida, tanto no espaço como no tempo, né, de tamanho Nzão, e que se a gente tivesse recursos suficientes, a gente poderia coletar dados dessa população inteira e estimar sem nenhum erro, pelo menos amostral, esses parâmetros populacionais. Em outras áreas de estatística, isso não é exatamente a questão, não é exatamente como a gente veria esse problema, mas para pesquisas, principalmente para pesquisas eleitorais, a gente tem esse arcabouço. Por exemplo, né, a gente poderia pensar que a gente está interessado em estimar quais são todos os votos na eleição presidencial nos Estados Unidos em abril, eu não sei porque eu botei 3 de abril de 2020. Na verdade, a eleição foi 3 de novembro, eu acho. Talvez eu tenha colocado aqui a data errada, mas, enfim, a gente tem exatamente uma população bem definida, né, todo o eleitorado, todas as pessoas que vão votar, né, nessa eleição presidencial, com um tema também, com um tempo bem definido também, né, nesse caso aqui, os votos que ocorreram até o dia da eleição.
obviamente, a gente está interessado aqui em estimar um certo parâmetro dessa população finita, né? Então, por exemplo, no caso de eleições, a gente quer estimar ou qual é o total de votos, né, que o candidato A e o candidato B vão ter, ou qual a proporção, né, dos votos de um candidato A e o candidato B. Então, normalmente, nesse tipo de inferências populações finitas, a gente trabalha muito com totais, né, totais populacionais, mas também se trabalha com médias, proporções, coeficiente de regressão, correlação, etc. Aqui eu vou, só para simplificar, falar só sobre esse total populacional, que é a soma de uma certa variável YI, que vai ser, por exemplo, pode ser, no caso de eleição, uma variável binária, né, que se vota no candidato A ou não, e aí essa soma sobre todos os elementos dessa população bem definida de tamanho Nizão, no caso das eleições, das pessoas que vão votar ou que votam nessa eleição. Uma vez eu lembro, eu fiz graduação de estatística na USP, talvez alguns de vocês conheçam Sérgio Wexler, e eu lembro de uma vez ele, não sei se ele estava parafraseando algum estatístico, ou se ele que estava falando que em estatística, basicamente todos os problemas de estatística podem ser, de certa forma, formulados como um problema de predição. E eu, de certa forma, concordo com ele. E no caso de pesquisas eleitorais, principalmente pesquisas eleitorais, né, antes da eleição, né, que basicamente são todas, a não ser as pesquisas de boca de urna, a gente tem um problema de predição meio que duplo, né? Então, o primeiro problema de predição é de você, com uma amostra, né, de tamanho Nzinho, que normalmente é bem menor do que o tamanho da população finita Nzão, a gente gostaria de prever qual vai ser os valores de uma variável y para os elementos na população que não foram selecionados na amostra, né, para esse Nzão menos Nzinho elementos que não foram observados na amostra. Então, esse é um problema de predição aqui que a gente quer tentar resolver para estimar esse total populacional, porque o total populacional pode ser estimado com a soma dessa variável y para os elementos que você observa na amostra, mais uma previsão de qual é esse valor da variável y para os elementos que você não seleciona na amostra, né? Esse é o primeiro problema de previsão. O segundo problema de previsão, principalmente para pesquisas eleitorais pré-eleição, é que você precisa prever qual vai ser o total populacional, esse T, né, esse T, T grande Y, num determinado tempo T, só que você selecionou uma amostra, né, num tempo anterior ao que vai ocorrer, né? Então, no caso de eleição, né, você quer tentar prever qual vai ser, né, a quantidade de votos para um candidato A, candidato B, a proporção de votos do candidato A e candidato B no dia da eleição, só que você selecionou uma amostra no dia anterior, semana anterior, o mês anterior, né? Então, você também tem esse problema de predição com relação ao tempo agora, né? Enfim, acho que essa é uma forma interessante de se tentar colocar esse problema de pesquisas eleitorais, né, de forma geral. E aí, existem algumas formas de se fazer isso, né, existem alguns approaches, né, para isso. Então, acho que o mais, não diria mais, o que é mais aceito, digamos, de forma geral, nessa área de pesquisas, metodologia de pesquisa, é o que a gente chama de inferência baseada no planejamento, né? Que basicamente é uma inferência baseada na distribuição de repetidas amostras, né? Então, é aquela ideia de frequentista, de que se você puder selecionar, né, todas as possíveis amostras, né, qual que é a distribuição amostral do seu estimador, você faz inferências sobre essa distribuição amostral. No entanto, esse tipo de inferência só vai ser poder aplicado em erros amostrais, né? Porque basicamente essa ideia de repetidas amostras, de certa forma, só se aplica melhor para essa ideia de erro amostral. Na verdade, o que eu queria enfatizar só pode se aplicar ou só é aplicado em pesquisas que coletam uma amostra probabilística. Se você, porque são as amostras probabilísticas que vão poder
atribuir, né, essa distribuição amostral por repetidas amostras. Amostras não probabilísticas, você não tem essa propriedade de conseguir derivar qualquer distribuição amostral dos estimadores, né, porque você não tem essa noção de repetidas amostras. E talvez o exemplo mais famoso ou infame na literatura seja para estimar um total, o estimador de Horowitz-Thompson, né, em que todos os elementos da sua população ou na sua amostra tem uma certa probabilidade de seleção, Pi aqui, e você calcula, né, esse estimador como a soma dos elementos na sua amostra, na variável y, dividido por essa probabilidade de seleção. Esse 1 sobre Pi é como se fosse um peso, né, um peso amostral. E sobre essa abordagem, esse tipo de estimador, ele é não viesado, né, para o total populacional, com respeito à distribuição amostral. Mais recentemente, né, não tão recentemente, mas mais recentemente, inferências baseadas em modelos têm se tornado bastante utilizadas mesmo em pesquisas eleitorais ou não. E esse basicamente é o tipo de inferência que qualquer outra área de estatística acaba utilizando, né? Você impõe um certo modelo estocástico sobre a sua variável y e avalia, né, as propriedades do seu estimador com respeito àquele modelo que você está impondo, né? Talvez para pesquisas, uma abordagem mais interessante é essa de inferência com modelos, assistida por modelos, né? Que basicamente é como se fosse um compromise, né? Eu esqueci como se traduz compromise em português, mas compromise entre essa inferência baseada em planejamento e inferência baseada em modelos, né? A ideia é que você constrói os seus estimadores com base em um certo modelo estocástico imposto sobre suas variáveis de interesse, só que você avalia esses estimadores com base na distribuição amostral, né, devido às repetidas amostras, né? Esse último tipo de abordagem tem sido bastante mais utilizado popularmente em pesquisas, porque ele pode dar conta tanto com relação a erros amostrais, né, calcular coisas como erros padrões para estimadores com base nessa ideia de distribuição amostral por repetidas amostras, mas também, não tanto, mas uma abordagem baseada mais em modelos, pode lidar com outros tipos de erro, que é o que eu vou falar em seguida, outros tipos de erro que não erros amostrais em pesquisas eleitorais ou pesquisas de forma geral. Agora eu vou passar um pouco agora para essa ideia de Total Survey Error, né? Que eu acho que, de certa forma, em estatística, a gente tem um pouco essa ideia, né, de erro total de um estimador através de uma medida como o erro quadrático médio, né? Que a gente sabe que não é só importante, não é só interessante ter estimadores não viesados, mas também é importante a gente avaliar, né, qual que é a variância amostral desses estimadores. Então, sempre há esse trade-off, né, entre viés e variância. O que a gente quer, na verdade, não é só ter estimadores não viesados, mas também ter estimadores que tenham uma baixa variância. Muitas vezes, compensa ter estimadores com um viés que tenha um viés, mas um viés relativamente pequeno, mas que tem uma variância muito menor do que estimadores não viesados, né? Então, o erro quadrático médio consegue capturar isso bem. Eu acho que todo mundo está aqui, pelo menos, familiar com essa ideia de erro quadrático médio, esses trade-offs entre viés e variância. Mas o que eu queria mostrar aqui um pouco é que, em pesquisa, pelo menos, apesar de a gente ter aqui um estimador que possa ter um certo viés e um erro amostral, né, uma variância amostral, é interessante meio que quebrar essas componentes de viés e variância amostral em vários outros tipos de erro, né? Porque, de forma geral, pelo menos num primeiro momento, as pessoas pensam nessas quantidades apenas pensando em erros amostrais. Mas existem outras fontes de erro em pesquisa que são importantes serem consideradas, e cada uma delas vão ter
uma fonte de viés e uma fonte de erro variável, né? Então, esse daqui talvez seja a figura mais utilizada, a imagem mais utilizada em metodologia de pesquisa. Qualquer livro de metodologia de pesquisa você vai acabar vendo um diagrama com esse aqui, que basicamente mostra diferentes fontes de erro, né, em uma pesquisa, no ciclo de pesquisa, né, e isso daqui que vai nos dar essa ideia que a gente chama de Total Survey Error. Então, aqui a gente tem dois lados, né? Nesse lado aqui direito, para mim, a gente tem essa parte de representação, que basicamente vai ser toda a parte de mais, digamos, erros que a gente chama de erros de não observação, né? Que a gente vai ter erros nos nossos estimadores por não observar certas unidades na população. Então, basicamente, nesse ciclo de pesquisa, né, a gente começa com uma certa população de interesse, né? Uma população inferencial, que muitas vezes pode ser ou não exatamente a população-alvo. Não vou entrar muito no tema aqui, mas o importante aqui é, começando dessa população-alvo, a gente já vai ter de cara uma fonte de erro, que a gente chama de erro de cobertura. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque talvez a gente vai precisar selecionar essa amostra, né, dessa população-alvo, de alguma lista ou de algum sistema de referência. E talvez essa lista ou sistema de referência não cubra todos os elementos da sua população-alvo. Por exemplo, hoje, né, em dia, muitas das pesquisas que até então eram feitas face a face, como, por exemplo, a própria PNAD no Brasil, elas, por causa da pandemia, tiveram que serem paradas, né, ou passadas por outro modo de coleta. No caso, por exemplo, o telefone, né? Muitas pesquisas ao redor do mundo que eram face a face passaram a serem coletadas por telefone pela impossibilidade de se fazer entrevistas face a face. Não, agora, por telefone, né, nem todo mundo no Brasil ou um certo país tem acesso a um telefone. E agora a gente está selecionando a amostra com base, né, nesse sistema de referências que são os números de telefone no Brasil, no caso, né. Então, de cara, aí você já tem um erro, que a gente chama de erro de cobertura. Antes mesmo de selecionar a amostra, né. A partir desse sistema de referência, que a gente chama de sampling frame, a gente vai selecionar a amostra e aí a gente tem o nosso famoso, né, erro amostral, né, que é pelo fato de a gente não observar todos os elementos na população. A gente observa só uma parte desses elementos. E, por um motivo ou outro, algumas pessoas que selecionam a amostra não querem responder à pesquisa, né? Seja porque por falta de tempo, seja porque eles tenham certos, não sei, um certo medo, né, de responder pesquisa, porque acham que é algum tipo de fraude, ou não sei. Enfim, existe toda uma teoria, né, sociopsicológica, tentando entender por que as pessoas respondem ou não respondem pesquisa. Mas, enfim, mesmo a partir dessa amostra, né, nem todo mundo responde, a gente só consegue observar os respondentes, a gente tem um erro de não resposta. E a partir daí a gente consegue calcular, né, com esses respondentes, uma certa estatística. Por outro lado, também tem todo esse ciclo de mensuração que, eu vou confessar, não é a minha área de expertise, mas, basicamente, a ideia é bem semelhante, né, só que do lado de mensuração. Você começa com um certo construto que você quer medir no seu estudo, na sua pesquisa. A partir desse construto, você tem que construir uma forma de mensurar esse construto. Então, você tem aí, já de cara, um problema de validação. A partir da forma como você vai mensurar esse construto, seja por uma pergunta, por exemplo, no questionário, você vai ter provavelmente um certo erro de mensuração, porque talvez as pessoas ou não entendam a pergunta, ou têm um certo medo de responder a pergunta, o valor correto para aquela pergunta, né, o que a gente chama de truth value, né, o valor verdadeiro. E por fim, né, mesmo com a resposta, você também pode ter erros de processamento, e aí você tem um conjunto de dados, de certa forma, editado. Enfim, vou gastar um pouco de tempo aqui, mas essa ideia de ter essas várias fontes de erro, né, em pesquisa, que a gente precisa considerar que não são só apenas esses erros amostrais, né, tem essas outras fontes de erro que a gente precisa levar em conta quando pensamos num erro quadrático médio de um certo estimador. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
a gente não tem só uma fonte de viés e uma fonte de erro variável, né, uma variância, digamos, amostral. A gente tem, por exemplo, um viés e um erro variável devido ao erro de cobertura. A gente tem um viés e um erro variável devido à amostragem, devido à amostra. A gente tem um viés e erro variável devido à não resposta, viés e erro variável devido ao erro de mensuração e outras fontes de erro, né, que eu não entrei aqui tão em detalhes, mas, de certa forma, cobertura, erro amostral, erro de não resposta e mensuração são as grandes fontes de erro, de forma geral, em pesquisa, ou pesquisas eleitorais, né. E aqui é só para lembrar que quando você vê, né, na televisão falarem, essa pesquisa eleitoral tem uma margem de erro de mais ou menos 2%, 3%, 5%, isso só está se referindo a essa componente do erro, só está se referindo ao erro, à variância amostral, ao erro variável devido ao erro amostral, né? Todas essas outras fontes de viés e erro variável muito provavelmente não estão sendo consideradas naquele cálculo, né, da margem de erro. Então, sabe aquele meme que, quando eu falo o que eu faço, né, para as pessoas, qual é a minha profissão, o que as pessoas pensam, mas como realmente é, né, how people think it is and what it actually is. Então, para mim, é assim que acontece quando eu falo que eu trabalho com pesquisas, né, ou pesquisas eleitorais. As pessoas pensam, você tem uma população-alvo, né, digamos, o eleitorado lá do eleitorado do Brasil. E aí, a partir desse eleitorado, você seleciona uma amostra, né, e nessa amostra, todo mundo responde, e ainda responde, assim, sem nenhum tipo de erro, né? Eles falam exatamente quem vai ser o candidato que eles vão votar, né. Então, assim, esse talvez seja o mundo ideal, né. Mas, na verdade, como realmente as coisas acontecem, você tem uma população-alvo, ótimo, você tem seu eleitorado. Só que você precisa selecionar a amostra desse eleitorado a partir de um sistema de referência, de um sampling frame, que talvez não cubra todo mundo na população-alvo, então você tem esse gap aqui, né, essa parte da população que você não cobre, e, além disso, você também tem, talvez, certos elementos que nem façam parte da sua população-alvo, né. Aí você seleciona uma amostra desse sistema de referência. Dessa amostra, nem todo mundo responde. Você tem respondentes apenas uma parte dessa amostra responde sua pesquisa. E, por fim, desses respondentes, muitas vezes, né, eles não te reportam exatamente o que a gente chama de truth value, né, o valor verdadeiro. Eles reportam eles te dão uma resposta que tem um certo erro ali, né, um erro de mensuração, né? Então, você vê que não é um problema tão direto de ser resolvido por esses eleitorais. E muitas vezes, quando eu vejo isso, eu falo, uau, até me surpreendo que a gente consiga produzir estimativas com um certo nível de precisão, ou um certo nível de acurácia, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas 4 fontes na verdade, 3 fontes de erro, né, não amostrais. Vamos falar sobre erro amostral, porque eu acho que a maioria de vocês estão relativamente bem equipados a entender erro amostral. Então, primeiro eu vou falar sobre erro de cobertura, né, só vou falar um pouquinho sobre erro de cobertura. Então, aqui a gente tem uma população-alvo, né, população de tamanho Nzão, você quer estimar uma certa média ou proporção dessa população para uma variável y, chama de y barra aqui, né, como sempre. E aí, só que você não vai selecionar, muitas vezes a gente consegue selecionar a amostra direto da população-alvo. Você precisa de um sistema de referência, que a gente chama de sampling frame, né. No caso, por exemplo, pesquisas por telefone, você ou precisa de uma lista de telefones, ou existem métodos de selecionar números aleatórios, chama de random digit dialing, né, para você evitar maiores problemas de cobertura. Em uma pesquisa face a face, por exemplo, a gente utiliza métodos chamados area probability sampling, né, probabilidade diária, uma amostra probabilísticas diária, em que a amostra é selecionada em múltiplos estágios. Você seleciona, por exemplo, começando por municípios no país, por exemplo. Então, você precisa ter uma lista de municípios. Dentro desses municípios, você vai selecionar
uma amostra de setores censitários, você precisa de uma lista de setores censitários para selecionar. Dentro de setores censitários, você vai fazer um certo rolamento, né, dos domicílios daqueles setores censitários selecionados, para aí selecionar a sua amostra. Então, essa é a ideia também de sampling frame para nesses tipos de pesquisa. Mas, enfim, você precisa de um sistema de referência, de um sampling frame para selecionar a sua amostra. O problema é que você tem esses dois problemas aqui, né, nesse sampling frame para selecionar a amostra. Você tem elementos dessa população-alvo que não fazem parte do seu sampling frame, você tem um erro ali, né, de não poder observá-los, né, de não poder nem selecioná-los na amostra. Isso também tem esse outro problema de ter elementos que não fazem nem parte da sua população-alvo nesse sistema de referência. Então, primeiro eu vou falar sobre esse problema de não cobertura, né, ou de subcobertura. O fato de você nem conseguir selecionar certos elementos da amostra, né, porque o seu sistema de referência não os cobre, pode causar viés nas suas estimativas, né? Então, se aqui chamando de Y/C e Y/NC, a média populacional da população que está coberta pelo sistema de referência, a população que não está coberta pelo sistema de referência, né? Se você simplesmente seleciona uma amostra, por exemplo, do seu sistema de referência aqui, né, que não vai cobrir esses elementos que não fazem parte, da população que não fazem parte do sistema de referência, e você simplesmente calcular uma média amostral simples, sem fazer nenhum ajuste para essa média amostral, você provavelmente vai ter um viés de subcobertura, um viés de não cobertura. E esse viés ele é basicamente dado por duas quantidades, né, dois fatores. O primeiro fator é qual que é a taxa de subcobertura, que basicamente é a proporção de elementos da sua população que não fazem parte do seu sistema de referência, ou seja, quanto maior, né, essa taxa de subcobertura, maior vai ser o seu viés de subcobertura das suas estimativas. E o segundo fator, também importante, ou talvez até tão mais importante quanto esse, é o quão diferentes são os elementos que são cobertos pelos seus sistemas de referência e aqueles que não são cobertos, né? Então, aqui basicamente é a diferença entre a média populacional entre aqueles que são cobertos e aqueles que não são cobertos pelo sistema de referência. Eu digo que talvez seja tão mais importante quanto a taxa de subcobertura, porque mesmo se você tiver uma pesquisa que tem, por exemplo, uma taxa de subcobertura muito alta, digamos que você está trabalhando com pesquisas telefônicas e só na sua população, sei lá, 60% da população tem telefones, tem uma taxa de subcobertura de 40%, né? Relativamente uma alta taxa de subcobertura. Para variáveis que entre as pessoas que têm telefone e não têm telefone, não existe realmente muita diferença, você não vai ter um viés tão grande. No entanto, variáveis que você tem uma grande diferença, né, entre aqueles que têm telefone e não têm telefone, mesmo se sua taxa de cobertura for relativamente pequena, você pode ter um viés um pouco maior, né? Então, esse é um primeiro problema com relação à cobertura. E é um problema, na verdade, que a gente enfrenta na maioria de tipos de pesquisa, não só pesquisas eleitorais. No caso de pesquisas eleitorais, tem um problema talvez tão interessante quanto a subcobertura, que é esse outro lado do seu sistema de referência que contém elementos que não fazem parte da sua população-alvo. E, de forma geral, isso também acontece em pesquisas, assim, em outras pesquisas que não sejam eleitorais, né? Por exemplo, eu estou interessado em fazer uma pesquisa com a população geral, só que 18 anos ou mais. Só que aí, quando eu seleciono uma amostra, eu posso selecionar, por exemplo, indivíduos menores de 18 anos, né? Ou talvez eu esteja interessado, eu acabei de terminar uma pesquisa em Pernambuco, que as pesquisadoras estavam interessadas só em pesquisar mulheres, era um projeto sobre Zika vírus, então elas estão interessadas só em entrevistar mulheres de 18 a 36 anos. Então, muitas das pessoas que a gente selecionou na amostra eram ou homens ou mulheres que não caem nessa faixa etária. De forma geral, é relativamente simples a gente lidar com isso, né? Não simples, mas não é um caso tanto um problema, porque no próprio processo de coleta de dados, a gente vai ter uma pergunta no início do questionário que vai filtrar essas pessoas que não fazem parte da sua população-alvo, né? Então, o que a gente chama de screening, né? Você vai filtrar essas pessoas que estão fora, apesar de fazerem parte do seu sampling frame, elas não fazem parte da sua população-alvo. Então, isso não vai causar necessariamente um viés.
vai apenas causar ineficiências na sua coleta de dados. No entanto, então, isso que eu estou falando aqui, né? Normalmente, isso é resolvido com filtragem, né? Com screening, né? Por exemplo, né, nesse caso aqui, você está interessado só em respondente numa eleição municipal. Então, aqui eu peguei, acho que isso aqui é uma parte do questionário do que era o Ibope. E eles têm aqui, né? O senhor tem um título de eleitor, sim ou não, você vota nesse município ou em outro, né? Então, dependendo do que ele responde, né? Se ele fala que vota nesse município, ok, ele continua. Se ele não, ele vota, mas não nesse município, ou se ele não tem título, né? Não faz parte da população-alvo, ele é filtrado, encerra a pesquisa, bola para frente, né? No entanto, a gente pode ter problemas com esse tipo de sobrecobertura, porque talvez em alguns países, como é o caso aqui nos Estados Unidos, o voto não é mandatório, né? O voto não é obrigatório, não é obrigatório. E aí a gente não sabe, na verdade, se as pessoas realmente vão, mesmo se as pessoas forem registradas, né, para votar, se elas vão lá no dia da eleição votar ou não. E aí a gente tem que fazer, a gente precisa fazer uma certa, a gente precisa decidir, né, o que fazer com essas pessoas que, apesar de serem, por exemplo, o que a gente chama de registered voters, pessoas que são registradas para votar, a gente precisa, de alguma forma, modelar caso elas, a gente acredita que elas vão votar ou não para fazer parte da pesquisa. Outro problema que, aí sim, acontece no Brasil é a abstenção, né? E a gente tem visto isso nas últimas eleições, que a taxa de abstenção relativamente altas, né? Então, mesmo com o voto obrigatório, né, a gente tem essa questão de que talvez nem todo mundo vá realmente votar. E eu diria que até mesmo no Brasil, hoje em dia, é importante, em pesquisas eleitorais, considerar esse tipo de problema, de que mesmo se a pessoa tiver um título de eleitor para votar naquele município, de alguma forma, corrigir as estimativas para lidar com essa incerteza de que nem todas as pessoas que estão respondendo à pesquisa, né, que são elegíveis, né, têm título de eleitor, etc., vão necessariamente votar, né, no dia da eleição lá. Então, a solução que aqui, nos Estados Unidos, utilizam bastante é o que eles chamam de likely voter models. Então, eles têm alguns modelos, né, alguns modelos mais realmente estatísticos, né, ou modelos de regressão, ou modelos de machine learning, outros modelos um pouco mais simples, que na verdade basicamente são regras, né, que eles botam no questionário, com algumas perguntas, 2 ou 3 perguntas, para tentar realmente filtrar as pessoas que eles acreditam que vão realmente votar, né, no dia da eleição. Mas enfim, eles têm o que eles chamam desses modelos de likely voter, né, pessoas que realmente eles acreditam que vão vir a votar. E com base nesses modelos, existem 2 formas, né, que de forma geral, eles lidam com esse problema na prática. Ou se o modelo diz para eles que aquela pessoa, aquele respondente, muito provavelmente não vai votar, eles filtram da pesquisa, tiram da pesquisa. Ou outra abordagem que tem sido bastante utilizada ultimamente é essa ideia de turnout score weighting, né, que basicamente é uma ponderação nos dados que, apesar de ter uma pessoa que o modelo, né, de likelihood está dizendo que muito provavelmente não vai votar, eles dão então um peso para essa pessoa um pouco menor, né, ou muito menor, para refletir o fato de que provavelmente aquela pessoa não vai votar. Enquanto outras que o modelo está dizendo que ela vai votar, eles dão um peso, né, nas estimativas para aquelas pessoas maior, porque o modelo delas estão falando que elas vão votar. Não resposta, né? Não resposta talvez seja um dos maiores problemas com pesquisas de forma geral, não só pesquisas eleitorais, mas pesquisas de forma geral. Quando a gente fala de não resposta, tem 2 tipos de problema. Respostas de unidade e respostas ao item. Não resposta de unidade, não resposta ao item, né? Então, se você pensar aqui, só para exemplificar o que é não resposta de unidade e não resposta ao item, imagina, por exemplo, que você tem aqui nesse lado esquerdo aqui desse conjunto de dados, apenas as informações que sobre a sua amostra que fazem parte do sistema de referência, então logo você tem essas informações para todos os elementos da sua população, e logo todos os elementos da sua amostra, e aqui desse lado direito você tem os dados que você efetivamente coletou na sua pesquisa, né? Então, a não resposta de unidade, basicamente, são aqueles que não
se recusaram a responder completamente a pesquisa, né? Então, você não tem nenhum dado coletado para esses casos, né? Que a gente chama de não respondentes. De certa forma, o que a gente faz para tentar mitigar vieses devido a essa não resposta de unidade, a gente cria certos pesos, né, para os respondentes, de forma que os respondentes, de certa forma, compensam o fato de terem não respondentes, e dependendo da forma como você faz essa ponderação e principalmente quais os tipos de variáveis que você consegue incluir nesse tipo de ponderação, você consegue, eu não diria eliminar, mas pelo menos reduzir esse problema de não resposta de unidade. E não resposta de item, né, basicamente são, mesmo para pessoas que respondem sua pesquisa, talvez haja algumas perguntas ou itens que, por um motivo ou outro, elas não se sentem confortáveis em responder. Então, elas falam que ou elas não sabem, ou elas preferem não responder, né? E aí acabam ficando esses buracos, né, nos conjuntos de dados. De forma geral, para esse tipo de problema de item de não resposta ao item, a gente acaba utilizando métodos de imputação de dados, né? Então, tem modelos que a gente procura fazer previsões para imputar dados aqui que não foram respondidos, itens que não foram respondidos. Quando a gente fala de não resposta, é importante só mencionar que a gente trabalha com certos mecanismos de omissão de dados, né? Então, existem basicamente 3 mecanismos, 3 suposições de omissão de dado. Um que é o que a gente chama de missing completely at random, omissão completamente aleatória, que basicamente assume que a omissão de dados ocorre como se fosse uma amostra aleatória simples dos respondentes. Então, basicamente, se você assumir isso, você está assumindo que você não necessariamente vai ter um viés de não resposta, porque os não respondentes, né, basicamente foram totalmente aleatórios, né? Então, a única coisa que acontece é que você tem uma amostra mais reduzida, mas não necessariamente o viés. Você tem também a omissão aleatória, né? Não só completamente aleatória, mas aleatória, missing at random, que assume que a omissão de dados, ou os não respondentes, acontece também de forma aleatória, só que condicionado a um certo conjunto de variáveis observáveis. E, se você conseguir fazer ajustes com base nessas variáveis observáveis, você consegue efetivamente reduzir ou eliminar vieses de não resposta. Mas se você não fizer esses ajustes, você provavelmente vai ter, nesse caso, vieses de não resposta. E, finalmente, a gente tem o maior problema, que é missing not at random, omissão de dados não aleatória. E esse é o maior problema, certamente, porque a gente não consegue fazer muita coisa, a não ser utilizando modelos e suposições muito fortes para tentar compensar esse tipo de erro, esse tipo de não resposta, né? Tem 2 abordagens que a gente pensa de não resposta, não vou falar tanto aqui, mas é uma abordagem mais determinística, em que a gente imagina que a gente tem um conjunto de pessoas na população que são sempre não respondentes ou sempre respondentes, e se esse for o caso, o viés de não resposta de uma certa média entre os respondentes é dado por essa expressão, que é muito parecida com a expressão do erro de não cobertura, com exceção que esse primeiro fator aqui qual é a taxa de não resposta da sua pesquisa, e aqui é a diferença entre respondentes e não respondentes. Então, basicamente, é a mesma ideia. Mas também a gente pode pensar de uma forma estocástica, né, que, na verdade, não existe na população apenas pessoas que são sempre respondentes ou pessoas que são sempre não respondentes. Na verdade, existe uma probabilidade da pessoa responder à pesquisa. E se esse é o caso, então o viés de não resposta basicamente é dado pela covariância, né, pela correlação entre essa propensão de responder à pesquisa e uma variável y, e a variável y de interesse, dividido pela média dessas propensões de resposta. Como disse, não resposta é um dos maiores problemas em pesquisa. Existe uma vasta literatura em metodologia de pesquisa, em survey statistics, só avaliando como modelos estatísticos, como resolver esse problema de não resposta, mas ainda assim, com as taxas de resposta em pesquisas indo assim cada vez mais próximas de zero,
num declínio, né, que vem ocorrendo já há 20, 30 anos, certamente esse é um dos grandes problemas em pesquisa, não só eleitorais, mas pesquisa de forma geral. E por fim, erro de mensuração, não vou falar tanto aqui, mas basicamente a ideia é que, por um motivo ou outro, os respondentes, eles não necessariamente reportam para os entrevistadores, né, ou para a pesquisa, se for mesmo autopreenchimento, o seu, que a gente chama de valor verdadeiro, né, o seu truth value. Existe, quando eles reportam, né, a resposta para a pesquisa, existe um certo erro, né? E aí existem várias explicações sociopsicológicas para isso. Existem modelos, né? Isso aqui é um modelo psicológico proposto por alguns psicólogos na literatura de metodologia de pesquisa, de como funciona o processo de resposta a uma pergunta numa pesquisa, né? Então você começa com, antes da pesquisa tem alguma codificação e armazenamento de informação, aí você é perguntado uma pergunta e você precisa compreender essa pergunta, essa questão. Uma vez que você compreende essa questão, você precisa buscar essa informação, né, na sua memória para responder a sua pergunta, e aí tem um processo de certo julgamento, estimação, né, muitas vezes a pessoa tem que meio que o respondente meio que tem um processo de tentar fazer um certo julgamento de como eles devem responder aquela pergunta, se eles devem responder de forma correta ou não, muitas vezes assim, não diria mentir, mas assim, existem certas omissões, ou existe um problema de social desirability, de responder certas questões de forma a você parecer um pouco melhor para aquela pessoa que está te perguntando, né, e omitir certas informações que não te faça te parecer uma pessoa, sei lá, responsável, por exemplo, socialmente responsável. Estimação, porque muitas vezes também você pergunta, qual que é o seu rendimento mensal? Levando em conta todas as suas fontes de rendimento. Putz, não sei, eu tenho meu salário, mas eu também tenho investimentos, eu também faço algumas consultorias, um bico, alguma coisa assim, eu preciso dar algum valor, então eu dou um chute, né, eu faço uma estimativa de qual que é realmente minha renda mensal. E por fim, tem o processo de você realmente reportar a resposta para a pergunta. Então, como eu disse, não é minha área de especialização, é de expertise, mas tem vários efeitos de questionário envolvidos nesse tipo de erro de mensuração. Então, formas como você pergunta, como você coloca a pergunta, posicionamentos no questionário, efeitos de ordem também das categorias das perguntas. Existem efeitos de entrevistadores para pesquisas conduzidas por entrevistadores. Eu estava falando, né, social desirability, né, tem certas perguntas como, por exemplo, uso de drogas, ou mesmo comportamento sexual, por exemplo, que muitas vezes os respondentes preferem responder não exatamente o truth value, né, o valor verdadeiro, para passar uma impressão melhor deles mesmos para aquela pessoa que está na frente deles perguntando essas perguntas, né. Agora eu vou dar os dois últimos, vou terminar aqui a apresentação com 2 exemplos, né? Então, esse talvez seja um dos exemplos mais interessantes também em pesquisas eleitorais, que é o da Literary Digest. A Literary Digest era uma espécie de revista no começo do século passado, aqui nos Estados Unidos, que todo ano de eleição presidencial eles enviavam pesquisas para os seus assinantes sobre em quem eles iam votar para as eleições presidenciais. E em 1920, 24, 28, 32, as previsões deles, com base nessas pesquisas deles, acertaram corretamente quem ia ganhar a eleição presidencial. Então, ótimo, eles aparentemente tinham um histórico bom de acerto. Até a eleição de 1936. Em 1936, e esse talvez seja a questão, uma das curiosidades mais interessantes. Eles enviaram por correio 10 milhões de, digamos, questionários, digamos, né, para os seus assinantes e outras pessoas. Então, a gente está falando de uma amostra de 10 milhões. Desses 10 milhões, né, na verdade não uma amostra de 10 milhões, mas 10 milhões que eles enviaram. Mas, enfim, desses 10 milhões, 2,27 milhões responderam.
assim, a não ser por institutos de pesquisas oficiais, com pesquisas como a PNAD, né, etc., eu não conheço nenhuma outra pesquisa que tenha esse tamanho de amostra, né? Que gerou uma taxa de resposta relativamente baixa, 24%, não é super alto, mas é um tamanho amostral que te garanto que não há nenhuma pesquisa eleitoral no mundo feita com esse tamanho, né? Mesmo hoje em dia com pesquisas online. O que eles previram? Né? Eles previram que na reeleição estavam concorrendo Landon e Roosevelt, o Landon ia ganhar com 57% dos votos. Qual foi realmente o resultado da eleição? Roosevelt ganhou, quase invertido, né? Roosevelt, na verdade, ganhou com 61% dos votos. E só por curiosidade, eu imagino que depois das eleições, né, de 2020 aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas, mesmo aí no Brasil, já entendam um pouco melhor de como funciona o sistema eleitoral aqui americano, né, o sistema de por colégios eleitorais, mas basicamente, né, aqui tem os estados, né, os 50 estados, e esse era um mapa eleitoral. E isso que eu estava falando, provavelmente muitos de vocês têm visto, ouviram, né, nesse último ciclo eleitoral, mapas como esse, né, em que o azul é o candidato democrata e o vermelho é o candidato republicano. Esse era o mapa eleitoral previsto pela Literary Digest. Como o mapa eleitoral da eleição de fato, foi esse. Que acho que só tinham 2 estados aqui que acabaram indo para o Landon, né. Então, o que aconteceu? Qual foi o problema? Bom, obviamente, depois disso, a revista entrou em teve um grande problema de confiança. Eles tiveram que fechar alguns anos depois, né, tiveram que acabar, né, com a revista alguns anos depois, mas anos posteriores, pesquisadores tentaram entender qual que foi o problema, né, que aconteceu nessa pesquisa, já que eles até então estavam acertando, né, os resultados eleitorais. O primeiro parte do próprio sistema de referência deles, né. Apesar de ser uma amostra gigante, o sistema de referência deles era baseado em assinantes de revistas, de listas de proprietários de carros e de diretórios de telefone, né, de listas de telefone, que, de certa forma, eram pessoas que tinham uma renda um pouco maior, que também, por sua vez, eram pessoas que tendiam a votar mais, tinham uma probabilidade maior de votar no candidato republicano. Então, de cara aí, eles já tinham um problema de viés de cobertura. Eles também tinham um viés de não resposta, né? Apesar de hoje em dia, para muitas pesquisas, uma taxa de resposta de 24% ser relativamente alta, na época, 24% de uma taxa de resposta era relativamente baixa. Mas, além disso, há indícios de ter também problemas de não resposta diferencial, no sentido de que respondentes e não respondentes eram muito diferentes. Respondentes provavelmente tinham maior propensão de votar para republicanos, não respondentes, pessoas que não responderam, mais propensão de votar para democratas. Sharon Lohr e Michael Brick escreveram um paper em 2017, fazendo uma análise bem interessante, bem profunda sobre esses resultados. Na época, eles não usavam nenhum tipo de ponderação de dados, e eles fizeram uma ponderação de dados bem simples, em que mostrou, na verdade, que se uma ponderação fosse feita com base no voto da eleição anterior e por estado, os resultados da revista, na verdade, iriam prever que o Roosevelt iria ganhar a eleição. Só que as estimativas ainda assim iam estar relativamente bastante viesadas. Eles iam prever que Roosevelt ia ganhar, mas não por uma margem tão grande quanto ele de fato ganhou. Por fim, tem esse paper do Meng, bastante recente, que ele fala sobre Big Data e também problemas, né, com Big Data, e ele fala sobre essa questão do Big Data Paradox, que eu acho bastante interessante, que eu acho que é bastante aplicável aqui, né, que quanto mais dados você tem, mais certo você está se enganando. Você pode estar se enganando, não se enganando. Que acho que mais ou menos foi o caso aqui, né, ele tem uma amostra gigante, só que é uma amostra gigante com vários problemas de vieses, né, e como esses problemas não foram certamente corrigidos, os resultados deles, né, apesar de terem, digamos, uma precisão muito alta, porque tinha uma amostra muito alta, tinha uma acurácia baixa, porque tinha uma alta componente de viés por diversas fontes de erro.
Por fim, 2016, né, mais recentemente. Eu imagino que alguns de vocês certamente ou acompanharam ou sabem um pouco sobre aquela eleição, né, em que Hillary Clinton enfrentou a Donald Trump. E eu acho que talvez existe essa impressão de que todos os institutos de pesquisa erraram de forma grosseira, né? Mas eu acho que essa impressão é exacerbada pelo fato de que muitos dos data aggregators, né, como o 538, o HuffPost, entre outros, eles constroem esses modelos eles agregam todos os dados de diversas pesquisas e constroem esses modelos de predição e computam essas probabilidades de um candidato A ou B vencer, né? E naquele ano, né, você vê aqui, né, acho que esse daqui é do New York Times, dava uma probabilidade de eleição para Hillary de 85%, no Huffington Post, dava uma probabilidade da Clinton vencer de 98%, né? E outros davam altas probabilidades também. Mas, como eu não preciso lembrar para vocês que mesmo eventos de alta probabilidade, né, ou eventos de baixa probabilidade, eles podem ocorrer, né? Nesse caso aqui, Trump vencer com uma baixa probabilidade, elas ocorrem. Não é que existe uma certeza absoluta que Hillary iria vencer, mas mesmo assim dá um certo mal-estar, né? Por que tantos desses data aggregators tinham essas probabilidades tão altas para Hillary vencer e acabou não ocorrendo, né? Então, o que mostra isso? O que justifica isso? Então, um dos grandes problemas, na verdade, naquele ano, foi, na verdade, nesse cinturão de ferro aqui dos Estados Unidos, nos estados de Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, né? Esses são estados que são tipicamente chamados de swing states, ou battleground states, que, diferentemente de estados como, por exemplo, a Califórnia, que praticamente todas as eleições, sempre nas eleições presidenciais, vai para o candidato democrata. Ou estados como Texas, ou outros estados do Sul, ou mesmo aqui nessa região aqui, que sempre votam no candidato republicano. Esses estados aqui, eles meio que flutuam, né? Alguns anos eles votam democratas, alguns anos republicanos. Então, esses são os estados que a gente sempre tem maiores problemas de tentar prever, e foi basicamente por conta desses estados aqui, com alguns problemas realmente de pesquisas eleitorais nesses estados, que fez com que as previsões desses data aggregators inflassem tanto, né, as chances da Hillary, porque, enfim, a maioria das pesquisas indicavam que ela ganharia naqueles estados, quando, na verdade, ela perdeu, acho que nos 3 estados naquele ano. A American Association of Public Opinion Research fez um ótimo estudo avaliando quais foram os problemas das pesquisas eleitorais de 2016. Então, aqui tem alguns resultados, né? De certa forma geral, as pesquisas nacionais, não as estaduais, mas as nacionais, elas tiveram, historicamente, um bom grau de acerto. E eu posso meio que até dar um tapinha no meu próprio ombro aqui, porque naquele ano eu estava trabalhando em uma outra empresa, e a gente eu conduzia a pesquisa eleitoral para o Washington Post, ABC News. E a gente foi um dos que, para o voto nacional, a gente previu corretamente que a Hillary iria vencer o voto popular. E até a gente teve as nossas estimativas foram bem próximas ao que, de fato, foi o voto popular da Hillary. Então, ok, as pesquisas nacionais não tinham tanto problema. O problema, na verdade, foram, como eu falei, as pesquisas estaduais, principalmente aquelas nesse cinturão de ferro dos Estados Unidos, aqueles 3 estados, em que mostrou realmente, historicamente, que teve uma subestimativa, né, uma subestimativa do apoio ao Trump, relativamente, ou uma subestimativa do apoio a Hillary, realmente mais alta do que realmente foi, e mais alta do que historicamente tinha se demonstrado, né? Mas por que isso ocorreu? Né? Por que essas pesquisas subestimaram o apoio ao Trump? Então, o relatório mostra que parte foi realmente uma mudança real de votos na última semana da campanha, mas um grande problema, na verdade, foi que muitos dos institutos de pesquisa naqueles estados, nos métodos de ponderação de dados deles, acabaram não utilizando uma variável muito importante para explicar o voto, né? Nesse caso, educação, nível de escolaridade, né?
Aqui mostra um gráfico mostrando como que o nível de escolaridade naqueles 3 estados, em 2012, explicavam uma margem de votos para os democratas, né? Então, você vê que tem esse formato de U aqui, que meio que uma coisa, não cancela a outra, mas assim, não existe uma relação linear aqui, né, entre educação e o voto. No entanto, em 2016, existe essa relação aqui, principalmente com o grau de escolaridade, né, para pró-democratas. E o que acontece é que em 2016, e em outros anos também, em geral, as pesquisas acabam sobre-representando pessoas com maior nível de escolaridade. E aí, pelo fato de eles não terem corrigido esse nível de escolaridade nos métodos de ponderação deles, em 2016, isso acabou causando uma subestimativa do apoio a Clinton e uma subestimativa do apoio ao Trump. Existe também toda essa teoria do voto envergonhado do Trump, mas o relatório não encontra grandes evidências para isso, e também a abstenção, ou na verdade, no caso dos Estados Unidos, o turnout, né, quem realmente foi para votar, entre 2012 e 2016, levou a certos erros nesses modelos de likelihood que eu mencionei anteriormente. Ok, isso foi 2016. 2020, eu imagino que vocês também tenham visto as mesmas manchetes, né, que eu tinha falado anteriormente, do que aconteceu, as pesquisas erraram novamente, né, etc., né. E aí você me pergunta, o que aconteceu agora em 2020? Bom, novamente, a American Association of Public Opinion Research, a APOR, está fazendo as mesmas investigações que foram feitas em 2016 para ver o que ocorreu, né? Muitos institutos agora estão, sim, corrigindo por educação, então o problema talvez não tenha sido esse, mas, enfim, ainda é um trabalho que está sendo feito para tentar entender quais foram os erros, apesar de que, novamente, eu acho que está sendo um pouco exacerbado esses erros do que realmente foi por vários motivos, que não vou entrar muito em detalhe aqui. Aqui algumas referências, e por fim, eu sei que eu estou aqui um pouco mais, eu já passei do meu tempo, mas só queria fazer uma pequena publicidade aqui, para quem tiver interesse em treinamento de amostragem, especificamente, a gente tem todo ano um programa de verão, o verão daqui dos Estados Unidos, né, então é entre maio e julho. E esse ano, por conta novamente da epidemia, o nosso programa de amostragem, por exemplo, em Program for Service Statisticians, vai ser oferecido totalmente virtualmente. A gente tem várias bolsas disponíveis, então, para quem tiver interesse, visite o nosso site aqui, ele aparece aqui. Eu posso deixar também depois a apresentação disponível para quem quiser anotar aqui o site. Se você tiver interesse, acho que vale a pena, talvez, pelo menos até se aplicar e tentar ser considerado para uma bolsa de estudos. A bolsa, de forma geral, cobre todos os custos das taxas, né, dos cursos. E enfim, foi por esse programa que, na verdade, eu vim para Michigan, né, um dos meus melhores programas de amostragem, e tem até algumas pessoas aqui, né, o próprio Alan aqui veio para o curso, acho que ele pode também dar o testemunho dele, do nosso curso. E além disso, além do nosso, desse Sampling Program, também tem um programa de verão um pouco maior, que tem outros cursos de metodologia de pesquisa, não só de amostragem, mas métodos de coleta, desenho de questionário. Para quem tiver interesse, faz parte do Sampling Program, faz parte desse Summer Institute. Então, vale a pena ver o site aqui do Summer Institute para ver se tem algum outro curso que te interesse nessa área de metodologia de pesquisa. A gente também tem um programa de pós-graduação em metodologia de pesquisa, foi onde eu fiz o meu doutorado, o Michigan Program in Survey Methodology. Eles estão mudando o nome agora, acho que agora eles vão se chamar Michigan Program in Data and Survey Sciences, Data and Survey Science, alguma coisa do tipo. Tem tanto mestrado quanto doutorado. Se você tiver interesse em uma pós-graduação nessa área, né, de metodologia de pesquisa, a gente não é uma área tão, assim, obviamente a gente tem bastante métodos estatísticos, mas não só métodos estatísticos, também tem toda uma parte
sociopsicológica, que se você tiver interesse mais na parte estética, você não precisa estudar tanto, mas acho que é uma parte também interessante de se entender para quem quer trabalhar nessa área. Esse é um curso presencial, esse é um programa presencial. Também tem, para quem não pode passar 2, 4 anos aqui nos Estados Unidos, também existe esse curso, esse programa internacional de Survey Data Science, oferecido pela Universidade de Mannheim e Universidade de Maryland. Eu tenho uma filiação a esse curso e a esse programa, e nesse programa tem um programa de mestrado online, mas também tem vários cursos avulsos que você pode obter. A gente tem vários cursos relacionados a Survey Statistics, a metodologia de pesquisa, mesmo Data Science. Vale a pena, se você tiver interesse, dar uma olhada. E, por fim, agora em maio ocorre a conferência da American Association of Public Opinion Research, e para aqueles que que em geral não podem vir para conferências aqui nos Estados Unidos, esse ano, novamente por causa da pandemia, vai ser uma conferência completamente online. Se você tiver interesse, é um excelente lugar para ver apresentações, conhecer pesquisadores, principalmente aqui nos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, de forma geral, dessa área de metodologia de pesquisa. Muito obrigado. Aqui meus contatos. Caso vocês tenham alguma pergunta, caso tenham interesse em discutir qualquer outra coisa, eu fico disponível. E eu não sei se você tem tempo para. Eu sei que eu passei aqui mais o meu tempo, 7 minutos do meu tempo. Desculpe por passar meu tempo, mas não sei se tiver alguma pergunta, eu posso ficar aqui talvez mais alguns minutos. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, mas eu posso responder quaisquer perguntas que tenham. Rafael, muito obrigada pela sua apresentação, excelente, super clara. Poderia ter te convidado antes para dar palestra aqui no ciclo. Para mim foi um apanhado aí de problemas de amostragem, né, em torno das pesquisas. Então, foi excelente, assim. Obrigado. Eu queria então passar a palavra para o público, gente. Quero saber se alguém tem alguma pergunta para o Rafael. Rafael, quando você não puder mais, você avisa pelo tempo, tá? Tá bom. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Rafael? Oi, eu posso fazer? Claro. Oi, Rafael, tudo bem? Prazer. Eu sou Vinícius, eu sou professor da Unirio, tá? E professor da pós-graduação em ciência política lá. Cara, eu fiquei com uma curiosidade, né, desse viés, porque as eleições brasileiras elas são bastante diferentes das eleições americanas, né? Para começar, nós temos muitos partidos. E eu tenho visto uns modelos, né, para previsão eleitoral, que a gente tem um problema que é um pulo a véspera da eleição. Então, você tem as pesquisas eleitorais e quando você chega 1 dia, 2 dias antes da eleição, você tem os votos estratégicos, né? Então, você queria votar no terceiro, no quarto colocado, quando você chega na véspera da eleição, você fala, não tem nenhum sentido, né, eu votar no terceiro colocado, então tem uma migração muito grande de votos. No Brasil, os modelos não conseguem perceber isso, né? Então, eu queria saber de você como a gente pode contornar. Porque a gente tem uma diferença, né? Porque na pesquisa eleitoral, a gente pergunta sobre intenção de voto, mas, na verdade, a gente quer saber qual é o voto do cara lá, né? E tem uma distância enorme entre a intenção e o voto, né? E essa intenção, ela amadurece e ela só se figura na hora que o cara vai realmente para a urna. Então, eu queria saber como medir esse viés aí, dessas trocas, né, dessa escolha racional às vésperas da eleição em sistemas multipartidários, né? Nos Estados Unidos não tem isso, a gente tem democrata e republicano, alguns poucos, né, caras de fora, então isso não acontece tão forte. E tem um viés grande no sistema eleitoral brasileiro, nas pesquisas, por conta disso. É minha pergunta. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. É um excelente ponto, né, que de fato você tem razão, né, aqui, pelo menos nas eleições majoritárias, né, você tem basicamente, apesar de ter, né, alguns partidos menores são basicamente, né, irrelevantes, mas basicamente tem um sistema bipartidário aqui, né, democratas e majoritárias, não tem muito, né, para onde ir além desses dois, né, no Brasil, multipartidarismo, de certa forma, eu realmente concordo que leva a eu queria esse problema um pouco mais complicado, só que uma coisa que eu não falei aqui, que é bastante interessante, que a gente observa também, é que as eleições primárias aqui,
elas também têm pesquisas eleitorais, né? Então, dentro do Partido Democrata existe todo um processo para decidir quem vai ser o nomeado, né? Dentro do Partido Republicano é a mesma coisa. E nessas eleições, apesar de não ser, né, diferentes partidos, são diferentes candidatos, né? Então, no último ciclo eleitoral, acho que os democratas no início tinham mais do que 10 candidatos. Em 2016, os republicanos tinham definitivamente mais do que 10 também. E o que é interessante é que aqui, pelo menos as pesquisas eleitorais das eleições primárias tiveram uma performance até tão melhor quanto das eleições majoritárias, apesar do número, né, de candidatos disponíveis serem maiores do que nas eleições majoritárias. Mas, enfim, isso é só uma pequena observação. Eu concordo que essa questão, né, que era o que eu estava tentando falar aqui nesse slide, né? A gente tem, né, em pesquisas eleitorais esse problema de predição duplo, né, que não só a gente está tentando prever aqueles que a gente não observa na nossa amostra, mas a gente também está tentando prever em quem realmente as pessoas vão votar na eleição daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, né? Infelizmente, eu não sei se a gente tem, pelo menos do ponto de vista estatístico, uma boa forma de se resolver esse tipo de coisa, né? Eu acho que a forma, pelo menos como os institutos que eu vejo no Brasil, eles tiveram de tentar endereçar isso, foi simplesmente admitir, olha, a gente não vai conseguir resolver esse segundo problema aqui, a gente vai simplesmente divulgar que os resultados, e isso é uma coisa que eles sempre falam, né? Se a eleição fosse hoje, esse seria os resultados, né? Eu acho que, então, de certa forma, eles meio que admitem que essa segunda parte, a gente não tem bons métodos para lidar com isso, então a gente vai meio que ignorar isso e simplesmente dizer, olha, se a eleição fosse hoje, esses seriam os resultados, pode mudar. Não sei como vai ser mudado, mas pode mudar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Aqui, eu não sei se, eu também, eu não vejo ninguém tentando desenvolver modelos para tentar também resolver esse tipo de problema aqui. Talvez aqui, como você falou, seja uma questão, principalmente nas eleições majoritárias, mais simples de se resolver, porque quem vota em democrata muito dificilmente vai votar em republicano daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Obviamente tem o problema dos independentes, né? Que aí, sim, eles podem variar, mas eu, sinceramente, não conheço assim, nenhum método para tentar melhorar esse tipo de problema de previsão, né, agora no sentido temporal, né? De que, apesar de a gente estar falando de intenção de voto, ou de quem vai votar hoje, a gente não é garantido. Existe aí um possível erro, né, de, na verdade, a pessoa, no dia da eleição, votar em outro candidato, né? Então, eu, sinceramente, não sei como resolver isso de forma boa, ou mesmo como... tem como a gente detectar, né? Tem como a gente fazer estudos posteriores para tentar entender onde que ocorreu a mudança do voto, né? Principalmente com painéis. A gente consegue entender que, talvez essa seja uma boa solução que eu não tenho nem refletido muito nisso, né? Se você tem um painel que você acompanha, né? Tem os respondentes ao longo do tempo, você pode talvez tentar criar algum tipo de modelo que consiga prever, assim, com base em resultados anteriores, em alterações no voto, para tentar prever possíveis alterações até o dia da eleição, né? Mas eu não conheço ninguém, não conheço nenhum instituto, ninguém tentando fazer algo do tipo. Ok? Tá ok. Rafael. Tá bom, Vinícius? Tá bom, obrigado. Posso só falar uma coisa rapidinha? Eu acho que uma das soluções é tentar juntar modelos que pegam, né, o resultado das pesquisas eleitorais com modelos mais macro. Então, já vi os artigos do Gelman tentando fazer isso, do Gary King, tentando fazer uma combinação entre as intenções de voto
e as estruturas mais macro, taxa de inflação, taxa de desemprego, pegando modelos macro e modelos micro. Mas eu acho que eu queria, na verdade, era modelar esse jump. O que acontece com essa mudança de votos no início, né? Tem um artigo do Gelman também, que ele dá um plus para eleições estaduais, eleições presidenciais, se o candidato é de um estado. Então, o candidato que está... Então, ele já tem essa medida de 6% a 8%, que é um up que aquele candidato a presidente tem no seu estado de origem, né? Mas eu acho que é um desafio aí que está posto, como conseguir modelar da melhor maneira esse voto racional, né? Mas eu acho que foi bem claro. Obrigado, sim. Não, ótimo ponto. E assim, eu vou ser bem sincero também. A minha parte de maior interesse e expertise é mais nessa parte metodológica mesmo, de coleta de dados, de tentar obter a partir das pesquisas a melhor estimativa, né? Agora, toda essa parte de modelagem mesmo, como você está falando que o Andrew Gelman, o Gary King fazem, de tentar pegar os dados das pesquisas e mesmo agregá-las e juntar com outros tipos de dados, não é muito a minha área. Então, talvez eles ou outros estatísticos que eu não conheço, pelo menos, tenham feito algo nesse sentido que não é de meu conhecimento. Mas obrigado, depois eu vou dar uma olhada. Obrigado. Eu estou vendo uma questão aqui no chat, Kelly, você quer que eu responda? Sim, por favor. O Marcos pergunta, existe algum caso em que o voto envergonhado tenha sido comprovado, por exemplo, com o Partido Conservador Britânico, e a método para capturar esse fenômeno? Olha, eu não sei se existem evidências fortes desse caso do voto envergonhado. O que eu sei, na verdade, pelo menos, é que aqui nos Estados Unidos, em 2016 e 2020, de certa forma também, houve toda essa propagação de que, talvez, dessa teoria de que talvez exista esse voto envergonhado de eleitores do Trump não quererem responder que eles são eleitores do Trump. Houve também algo semelhante, por exemplo, mesmo no Brasil, né, o mesmo fenômeno para o Bolsonaro, por exemplo. Mas eu não... Assim, o que eu conheço é só, assim, de estudos que foram feitos, é só o caso dos Estados Unidos, né, com relação ao Trump em 2016. Alguns estudos foram realizados, tanto em 2016 quanto em 2020, na verdade. Em 2020, a SurveyMonkey também fez um estudo tentando entender se há evidências para o voto envergonhado por Trump, e eles não encontraram nada, muito pelo contrário. Na verdade, eles encontraram, assim, uma fraca evidência de um voto envergonhado para o Biden, por algum motivo. Mas não conheço nada que comprove. Agora, se há métodos para capturar esse fenômeno, então, esses estudos, né, conduzidos... a Pew Research aqui nos Estados Unidos fez alguns estudos, a SurveyMonkey fez outros. Eles utilizavam painéis, né, ou estudos longitudinais, para entender padrões de resposta, né, para os candidatos, no voto de candidatos. Então, essa é uma das formas com que eles estudaram esse tipo de esse tipo de fenômeno de voto envergonhado, para tentar comprovar ou não. Também, mas um método, não sei se é isso que você está perguntando, mas como a gente pode tentar resolver esse tipo de problema, que eu acho bastante interessante, de certa forma, o voto envergonhado é meio que explicado, metodologicamente falando, por essa questão que eu falei de social desirability bias, né, nos erros de mensuração aqui, que basicamente é essa ideia de que você responde uma pergunta não da forma mais correta possível, não correta, mas não da forma mais precisa possível, o seu valor verdadeiro, porque você quer dar a impressão para a pessoa que está te fazendo essa pergunta de que você, na verdade, você é uma boa pessoa, digamos, né? Só que isso ocorre principalmente por causa que você tem um entrevistador ali na sua frente ou no telefone fazendo essa pergunta para você. Uma forma de você diminuir isso, ou até mesmo de tentar capturar
se está ocorrendo ou não esse tipo de problema, é você aplicar o estudo, né, a pesquisa, com um método que não envolve entrevistadores, por exemplo, um questionário de autopreenchimento, né? Então, muitos painéis também têm realizado pesquisas online, por exemplo, ou aqui nos Unidos também por carta, para tentar minimizar esse tipo de efeito, porque já que não tem ninguém, né, ali na sua frente, né, ou no telefone, para você ter esse receio de falar, eu não quero falar para essa pessoa que eu voto no Trump, porque ele vai achar que eu sou um louco, ou sei lá, vai achar que eu, ou sei lá, eu acho que essa pessoa, essa pessoa na minha frente é um democrata. Eu vou falar que eu não vou falar que eu vou votar no Trump, porque senão ele vai agir de forma hostil contra mim, né? Então, eles respondem isso. Mas se a pessoa está respondendo, né, por um questionário online de autopreenchimento, ou mesmo por papel, né, por carta, de certa forma isso tende a minimizar esse tipo de erro. E em alguns estudos também eles fizeram essa comparação, né? Eles viram qual que era o efeito, perguntando esse tipo de pergunta, utilizando o método de coleta com entrevistadores, e qual era o efeito de utilizando um questionário de autopreenchimento. E eles não encontraram grandes diferenças, independente do modo, sobre como as pessoas reportam em quem elas vão votar, se no Trump ou no Biden. Rafael, tem mais uma pergunta no chat e o Alan também levantou a mão antes. Tá. Antes, então, vai lá, Alan. Manda bala. Parabéns aí, Rafael, pela apresentação. Uma dúvida, não sei se é relativamente simples. Você comentou sobre os 4 principais erros, né? O erro de cobertura, o erro amostral, o erro de não resposta e o erro de medida. Tá? O erro amostral a gente calcula classicamente, o erro de não resposta a gente pode calcular via peso, né? A gente consegue incorporar isso no peso, mas como é que eu mediria o erro de não cobertura e o erro de medida? Você tem uma ideia assim? Ótima pergunta. Então, o erro de cobertura, da mesma forma como não resposta, na verdade, viés de não resposta, a gente, a não ser que a gente esteja utilizando estudos muito especiais, e a gente faça um follow-up com pessoas que não respondem, né, inicialmente, não tem como a gente estimar esse viés, né, de forma geral, mas a gente tem como a gente esperar corrigir. Para erros de cobertura, da mesma forma, né, não tem como estimar esse viés de cobertura, a não ser que você tenha métodos especiais. Por exemplo, eu quero, aqui nos Estados Unidos, uma forma que, um dos grandes estudos de pesquisa, um dos grandes estudos de saúde, né, o National Health Interview Survey, NHS, eles fazem uma pesquisa face a face. Só que para tentar avaliar quais são os possíveis erros de cobertura para uma pesquisa de telefone para o mesmo estudo, eles perguntam nessa pesquisa face a face se as pessoas têm ou não têm telefone. E aí o que eles fazem é, como seriam minhas estimativas entre as pessoas que têm telefone? Como é a minha estimativa entre as pessoas que não têm telefone? Eu vejo qual que é a diferença. E aí eu tenho como, digamos, estimar qual seria esse potencial viés para uma pesquisa, se essa pesquisa fosse conduzida por telefone, né? Mas se você não tem um estudo especial como esse, também não tem como você estimar esse tipo de viés, né? Em resumo, então, ele fica teórico. O que a gente vai colocar lá mesmo no erro seria o erro amostral e o erro de não cobertura via peso, né? Assim, é o que você explicou, assim, de uma forma que os institutos colocam esse, mas esquecem desse. É porque não tem como fazer o outro também, né? E, sim, sendo bem sincero, pelo menos com relação a vieses, não tem muito como você incorporar, né? Porque o viés da sua própria natureza, se você soubesse, isso não seria um problema, né? Você corrigiria isso e pronto. O que pode ser feito, o que deve ser feito, na verdade, é tentar também utilizar método de ponderação para tentar corrigir esses tipos de vieses de cobertura. Então, por exemplo, métodos de calibração, como pós-estratificação, ou a gente chama de raking, eu não sei se tem uma boa tradução em português. Eu também uso raking, então, esse método de calibração, muitas vezes conseguem minimizar ou diminuir esses erros de cobertura. Erro de mensuração, eu vou ser bem sincero, talvez seja um dos problemas mais complicados de tentar se resolver estatisticamente, pelo menos, né? Porque assim como todos os outros erros, ele é específico para cada variável, né? Isso não é também diferente dos outros erros, só que se você quiser realmente tratar estatisticamente deles, ao contrário de erros de ponderação, erros de não resposta e cobertura, que você pode utilizar uma ponderação para tentar corrigir várias variáveis, né, do estudo,
Para a remissão não existe uma ponderação para isso. Para a ponderação, você vai realmente precisar um modelo estatístico, né? Vai precisar impor um modelo estatístico, e aí, sobre esse modelo estatístico, você vai derivar certas propriedades de estimadores para você incorporar, por exemplo, no seu erro padrão, qual que vai ser um fator de inflação que está sendo causado por erros de mensuração, viés super complicado de estimar também, a não ser que você tenha estudos especiais, né, como eu estava falando, como eu falei aqui agora, né, erros de efeitos de entrevistadores. Tem como você medir isso, né, só que você precisa medir através de experimentos. Você precisa ter uma condição experimental, um tratamento que você aplica o questionário com entrevistadores, outro tratamento que você aplica com autopreenchimento. Você compara, né, esses daí para você tentar mensurar qual que é um possível erro de mensuração devido a esse tipo de efeito, né? Então, assim, erro de mensuração é super complicado, não existe uma resposta única para isso. Entendi, excelente. Obrigado. Valeu. Finalmente, a Beatriz, acho que essa vai ser a última pergunta, acho que eu estou correndo aqui quanto tempo. Gostaria de saber a sua opinião sobre a amostragem por cotas feitas pelos institutos de pesquisa no Brasil, pois há um debate sobre esse assunto, já que é necessária a divulgação de margem de erro de pesquisas. O velho debate de amostra por cotas, né? Assim, por muito tempo, né, e assim, talvez alguns de vocês conheçam o Nilo Edashi, muito tempo, ele e eu, a gente tem esse debate entre como a gente deve tratar a amostragem por cotas ou não. Então, assim, para começar a conversa, a amostragem por cotas, né, ela é um método de amostragem não probabilístico, né, então, todo o arcabouço que a gente tem com a distribuição amostral para derivar propriedades de estimadores para métodos, para métodos probabilísticos não são aplicáveis para amostragem por cotas, porque é um método não probabilístico. Não, agora, isso quer dizer que são métodos que totalmente invalidam a pesquisa? Olha, assim, se você perguntar para alguns mais radicais, assim, de amostragem, eles vão falar que sim, né? Vão falar que, você não tem essa distribuição amostral, você não pode calcular medidas de variabilidade amostral, como erro padrão, margem de erro, etc. Né? No entanto, a gente precisa lembrar que erro amostral é só uma componente entre várias formas de erro em pesquisa. E, assim, ótimo, a gente tem como controlar e estimar essa fonte de erro utilizando distribuição amostral com amostras probabilísticas. Só que mesmo com amostras probabilísticas, todas as outras formas de erro, cobertura, não resposta, mensuração, a gente precisa de modelos estatísticos, precisa de exposições para fazer correções e para calcular medidas de variabilidade não amostral ou amostral. Para mim, assim, o erro amostral não é tão diferente quanto os outros. Então, assim, você também pode utilizar modelos para tentar calcular e estimar, né, medidas de variabilidade amostral. Né? Então, assim, quando você fala, a gente não pode calcular margens de erro para pesquisas por cotas, porque são amostras não probabilísticas. Olha, pensando estritamente do ponto de vista de planejamento baseado em desenhos, verdade. Mas em estatística, inferência baseada no planejamento só é utilizada em pesquisa. Todas as outras áreas de aplicação de estatística utilizam algum tipo de modelo. E nesse tipo de modelo eles estão também calculando erros padrões com base nesses modelos. Por que com inferências baseadas, inferências para populações finitas, isso tem que ser necessariamente diferente? Né? Então, assim, eu acho que você pode, eu acho que muitos institutos tentam fazer o melhor trabalho possível com as restrições que eles têm, orçamentárias e de tempo, né? E acho que a amostragem por cotas é meio que um bom compromise, né? Entre uma pesquisa de uma amostra probabilística de alta qualidade e uma amostra completamente por conveniência, né? Por exemplo, eu não gosto muito dessas amostragens por fluxo, né, que alguns institutos fazem, que eles mandam entrevistadores na rua em alguns certos pontos, e eles pegam quem estiver na rua e coletam por cota. Eu prefiro mais, assim, certos institutos que até a seleção
do setor censitário, do próprio domicílio, eles realizam probabilisticamente. É só realmente para a seleção do respondente, ou mesmo do domicílio, que eles fazem uma amostragem por cota. Eu acho que esse é um bom compromisso entre essas duas coisas. E aí, para o erro de cálculo de margem, para o cálculo de margem de erro, você impõe um modelo, né? Você vai fazer uma certa exposição. É claro que você pode utilizar um modelo completamente que essa é a minha grande crítica, mesmo para esses institutos que utilizam esse tipo de metodologia um pouco mais não precisa, mas um pouco mais rigorosa, né? Mas ainda assim por cota, eles assumem que a sua amostra é I/D, né? É uma amostra aleatória simples. Não é, assim, você tem ali um efeito de conglomerado, você tem uma estratificação ali, você tem como você colocar um modelo que incorpora essas coisas para você conseguir fazer esse cálculo dessa magia de uma forma um pouco melhor, né? Então, assim, minha crítica com relação a isso não é nem tanto com o cálculo dessa magia, mas como esse cálculo, quais são os modelos de exposições feitas para esse cálculo. Eu acho que existem modelos estatísticos melhores para fazer isso, mesmo para essas amostras não probabilísticas. Enfim, eu já lutei muito, assim, eu quando trabalhava no Brasil, eu utilizei muito a amostragem por cota, já lutei muito contra a amostragem por cota, mas assim, hoje em dia, existe essa ideia na APO, American Association of Public Opinion Research, lançou 7 anos atrás um relatório, uma task force que eles fizeram só sobre amostras não probabilísticas. E tem uma mensagem que eles colocam lá que é muito importante. Você tem que pensar também no fit for fitness da pesquisa. Assim, existem métodos e métodos, existem problemas e problemas. Você precisa entender, você precisa encontrar qual que é o melhor método que responda o problema que você tem, levando em consideração todas as restrições que você tem, de tempo, de orçamento, etc. Muitas vezes, a amostra probabilística é o mais necessário, principalmente para pesquisas que vão envolver decisões para políticas públicas. Eu acho que nesse caso, você realmente precisa do método que vai te levar a melhor nível de qualidade dos seus dados. Existem outras pesquisas, outros problemas que talvez não precisa de um rigor tão grande, né? As próprias pesquisas eleitorais, né? É claro que existe uma grande discussão sobre qual é o impacto dos resultados das pesquisas eleitorais sobre a forma como as pessoas votam, né? Mas nenhuma política pública está sendo definida ali com base nos resultados da pesquisa. E aí também aí você pode pensar em pesquisas de mercado, por exemplo. Né? Pesquisas de mercado não tem assim, nada muito importante, a não ser pela própria empresa que está contratando a pesquisa, que vá justificar o investimento de milhares, se não milhões de reais para realizar um estudo desse tipo. Enfim, esse é mais ou menos os meus 2 cents sobre isso. Perfeito, Rafael. Muito obrigada aí por compartilhar com a gente aí suas experiências. Como eu falei, a palestra foi ótima, super clara. Eu acho que acrescentou bastante aí até de conhecimento para as pessoas que vêm da graduação e conhecem muito pouco de amostragem, né? Acho que você deu um bom apanhado aí, eu te agradeço por isso, tá? Eu que agradeço.